E a gente trouxe ontem matérias aí com relação aos nomes que podem sair. E a gente tem, ó, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, que vai se aposentar provavelmente. Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz. Olha, eu anotei mais alguns nomes aqui. Pablo, tá? Everton Ribeiro, se o Flamengo... Pode ser que o Flamengo ofereça 1 ano de contrato ao Everton Ribeiro, e ele aceita, tá? Mais do que 1 ano, não. Mas existe a possibilidade do Ribeiro sair. E aí, então, seria isso. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Davi Luiz, Pablo. Só aí já tem 3 zagueiros. O Flamengo vai precisar contratar zagueiro, né? E o outro é um lateral. E ainda tem a questão do Varela, né? Que ainda vai ser avaliado se fica ou não. O Varela que está lesionado será reavaliado. Então, são algumas saídas aí que a gente está trazendo para vocês no elenco do Flamengo, tá? Então, a gente sabe que o Flamengo vai tentar reformular o máximo possível esse time para 2024 e principalmente depois da chegada do novo treinador. Bem, passar para vocês aqui, cara, o Jornal Extra trouxe uma matéria, bastidores, últimos momentos de Sampaoli no Flamengo, tem guerra fria velada com a diretoria. Técnico está ciente da demissão e aguarda comunicado oficial sem qualquer diálogo para acordo. E ele já sabe, né, como a gente tinha falado, ele já sabe da demissão, só não foi comunicado pela direção. Mas ele já sabe, já chegou nos ouvidos dele, né? Técnico bate pé e não aceita acordo para demissão, tá? Sampaoli que a rescisão partirá do clube, quer que a rescisão parta do clube e que os direitos serão pagos normalmente, embora a cúpula do futebol tenha ensaiado uma tentativa de um meio termo. Então, já ciente que não permanecerá, o argentino adota postura reservada e mal fala com os membros do departamento de futebol. O clima foi péssimo nos dias antes da final da Copa do Brasil. De um lado, o vice de futebol Marcos Braz, o diretor Bruno Spindel, que tinham que ter ralado o peito do Flamengo já, assim como os gerentes Juan e Fabinho, não tem mais clima, né? Totalmente aí... Cara, a gente sabe que estão desgastados, né? E aí do outro lado, Sampaoli também, que tem que sair todo mundo, né? Sua comissão, Gabriel Andreatta, fiel escudeiro dele, quase nenhum papo entre os dois lados, né? No meio da confusão velada estão os atletas insatisfeitos, não só com a falta de comando técnico, mas também por parte da diretoria que não conseguiu demitir o treinador bancado pelo presidente Rodolfo Landim. Eu falei que tinha uma queda de braço. Eu falei, a gente foi para a final com uma queda de braço. Flamengo ainda faltando muitos jogos do Brasileirão com uma queda de braço. Agora Landim se convenceu de encerrar o contrato que iria até o fim de 2024 e pagar a multa para Sampaoli. Mais uma, né? E mais 6 membros da sua comissão. Falta encontrar o substituto. Tite é o favorito. Jorge Jesus, um sonho, se por acaso deixar o Al Hilal. Um sonho não, né? Na verdade, se o JJ vier, é porque eles querem salvar a eleição de 2024. Isso aí é claro, né? Depois de tantos erros que a gente cansou de avisar que estavam errando. Cansou, mas eles insistiram na burrice, né? A gente teve o craque Neto também detonando o Sampaoli e elogiando o Dorival. O treinador do Flamengo não sabia o que fazer e colocou em campo os 200 caras. Não adianta se você está no restaurante e não sabe colocar os ingredientes no yakisoba. Ele deixou no banco jogadores que jogariam em qualquer time do Brasil. Mas é normal, né, Neto? Você tem bons jogadores no time titular e no time reserva, você não tem o que fazer. Ele não sabe botar esse time para jogar. Sampaoli começou a chutar as coisas, mostrar descontentamento. Não é porque o time está perdendo, é que ele sabe que tudo que fez foi errado. Tanto é que se joga com o time tirando o Pedro e colocando o Gabigol, não sei não. O cara sai antes de terminar o jogo. Fala que dos 4 tempos contra o São Paulo, o Flamengo ganhou 3. A gente vai começar aqui, cara, com uma situação que eu achei inacreditável, né? A notícia que saiu
no jornal O Globo, não sei se a galera está sabendo, com essa chegada do Tite, e até porque a gente viu aí o Rodrigo Dunche de Abranches apagando, né, os posts com relação às críticas que ele fez ao Tite na Copa do Mundo. Né? Isso é mais um batom na cueca de que o Tite está chegando, mais uma prova de que o Tite está chegando. Então ele acabou entregando, sem querer, que o Tite está chegando. Ele tinha feito o seguinte, ó, muito discurso, pouca estratégia, muita falação, pouca atitude, ótimo para entreter a plateia, não para dirigir a seleção. Desde a convocação, né, passando para a panela dos amigos, chegando a tática mal feita e mal treinada. Tite mostrou quem é. O último jogo foi a consagração dos erros. Isso aí o Dunche em dezembro, 10 de dezembro de 2022. Tá? Não tem nem tanto tempo assim. Aí o nosso vice-geral jurídico ainda falou, tinha elenco, falo também de alguns que foram preteridos, o Gabigol, por exemplo, para disputar a Copa, mas não tinha treinador. Está na hora de colocar alguém mais preparado, que no Brasil não vejo ninguém. Ele detona os técnicos brasileiros, demonstra ser a favor dos técnicos que o Landim contratou, né? Do Pereira, do São Paulo, né? Tá dando um barulho aí, Júlio, se puder desativar o áudio rapidinho aí. Tá dando um barulho aqui, um retorno aqui, fazendo um pá. Bem, então, tipo assim, ele demonstra que ele era a favor da contratação dos gringos que o Flamengo contratou, né? E que não deram certo. Mas ele apagou a postagem, comprovando aí a informação que a gente vem trazendo, que o Tite pode estar chegando a qualquer momento, deve ser anunciado a qualquer momento. O Júlio tem uma informação que ele vai passar aí com relação até à reunião, valores e tudo mais, mas eu queria atentar para isso aqui do Jornal o Globo. Ó. O segundo Jornal o Globo, os jogadores do Flamengo não estão felizes com a demora da diretoria em demitir o Sampaoli. Eles não querem de jeito nenhum ter que treinar com o Sampaoli hoje às 4 da tarde. E o relógio está correndo, são 2 horas da tarde. Plantel rubro-negro não vê clima para o treinador comandar a atividade de hoje. Ao que tudo indica, o treinador argentino irá comandar o treino dessa terça-feira, apesar do clube já ter decidido sua saída. Isso é um amadorismo total. Eles fizeram isso com o Paulo Souza também. Né? Se deixarem isso acontecer, é vergonhoso. Os atletas e funcionários do clube entendem que é perda de tempo o técnico ainda estar no time e desejam uma demissão imediata para a equipe virar a página e focar no Brasileirão. É óbvio, Júlio, é inacreditável, tá? Eu vou te passar a palavra, pedir que você não olhe para a tela, só porque você sabe que o pessoal vai reclamar, que tá dirigindo e tal, mas você trazer aí a informação. Teve reunião, já tiveram aí acerto de base salarial, o que aconteceu? Tudo bem, Gabriel? Como é que você tá? O áudio tá bacana. Galera também do canal Paparazzo Rubro Negro, sempre um prazer estar participando aqui com meu irmão. Vamos lá, primeiro essa situação, né? Infelizmente, para deixar clara a bagunça e a zona que é o Flamengo, não é novidade, né? O Paulo Souza foi demitido depois da derrota de 1-0 para o Bragantino pelo Campeonato passado, com o gol do Luan Cândido. Ele foi demitido e no dia seguinte ele comandou o treino, né? Onde o Flamengo estava hospedado, para comandar o Dorival, o time do Flamengo, contra o Internacional em Porto Alegre. É lamentável, né? E é a mesma diretoria. Né? Corre esse risco, mas o Flamengo, Gabriel, o Flamengo tem a intenção, tá? Essa informação de que o Jorge Sampaoli, o Flamengo tem a intenção para que isso não aconteça. Ele chegue lá, né? Faça todo a situação que tem que ser feita, né? Em relação aos treinamentos, mas a intenção mesmo da diretoria é que ele não deu treino, né? E que sim informe que ele está demitido. Enfim, tem todo esse pormenor, tem toda essa situação. Agora vamos aguardar. E certo, repito, Gabriel, é que é uma zona e infelizmente isso pode até acontecer. Mas o Mário Jorge está de sobreaviso, ele pode sim comandar o treino do Flamengo, ele está ciente que possivelmente será feito dessa forma, né? Ele vai ser o responsável, né, pelos treinamentos, muito possivelmente, tá? E o Flamengo já tem conversas adiantadas contigo sim, Gabriel. Já tem ideia de salário, alguma coisa assim, não? Então, a gente ontem, né, às 8h30 da manhã, recebeu uma notícia de que o Marcos Braz estaria na sede da Gávea, na sede oficial do clube, foi confirmado.
ele realmente se reuniu com o Rodolfo Landim e desde sábado o Gilmar Veloz já anda em contato com alguns dirigentes. Obviamente se intensificou depois da derrota da Copa do Brasil e obviamente com a iminente saída do Jorge Sampaoli do comando técnico do Flamengo. Então, Gabriel, para você ter uma noção, para você ter uma ideia, o Gilmar Veloz, que é empresário do técnico Tite, ex-treinador da seleção brasileira, ele já conversou com alguns dirigentes do Flamengo, inclusive o Marcos Braz e o Rodolfo Landim. O Rodolfo Landim já deu aval para o nome do Tite, é o único plano, é o plano A, é o plano B, é o plano C, é o plano de contratar realmente o comandante. E sim, o Flamengo quer um contrato até o final do ano, e o poder de convencimento é justamente porque, como a gente gosta de dizer, né, muitas pessoas falam também, entregar a chave do ninho para o Tite. O Tite tentar fazer toda uma reformulação. Até isso foi muito bem visto pela diretoria, porque eles não são capazes de fazer isso. Eles não têm know-how para fazer isso e têm medo de jogador. E o Tite tem costas largas, querendo ou não, você pode gostar ou não do Tite, mas ele tem experiência para fazer esse tipo de conteúdo, né? De chegar lá e realmente reformular o plantel, tentar avaliar se alguns jogadores com término de contrato ainda dá caldo. Lembrando que ele trabalhou com o Pablo no Corinthians, que é muito questionado no Flamengo. O Cebolinha ele levou para a Copa América. Ele trabalhou com o Rodrigo Caio, que tem um contrato se encerrando, e que talvez é o único aí, com a chegada do Tite, que pode ter uma sobrevida. E o Everton Ribeiro também, porque trabalhou com os dois na seleção. Então ele é visto como um caça-fantasma. E esse fantasma é Jorge Jesus. Então, o Tite é o nome ideal para a parte técnica, física, psicológica, e não só é o estilo paisão, mas também é o estilo de fazer cobranças. Então, o nome visto pela diretoria do Tite, o Flamengo acertaria um contrato com ele até dezembro de 2024, onde termina o mandato de Rodolfo Landim, e, obviamente, né, as questões salariais girariam em torno de 1,5, 1,6 milhões de reais por mês. É, é um salário alto, né? Mas o Flamengo vai ter que pagar, não tem jeito. O Flamengo chegou nessa situação aí e vai ter que pagar. Eu acho que a diretoria do Flamengo, com essa insatisfação dos jogadores que o Globo trouxe, a diretoria do Flamengo não vai conseguir ficar colocando o Sampaoli lá enquanto o time não, cara. Eles vão ter que colocar o Mário Jorge. Você falou que tinha uma informação aí que o Mário Jorge estava sobre aviso. Tá de sobreaviso. Tá de sobreaviso. E, Gabriel, sabe o que eu acho mais engraçado? É porque tem notícias de que a multa do técnico Jorge Sampaoli ela vai diminuindo gradativamente dia após dia. Mas, meus amigos, não tem a menor condição desse cara continuar no clube. Eu não estou nem defendendo o jogador, não, porque eles também têm grande parcela de culpa. Né? Tem muito jogador ali que não tem mais que ficar no Flamengo. E o Tite, justamente, é esse cara para tentar resgatar algo a mais, se ainda tem algum algo desses atletas. É realmente blindar a diretoria, porque o Tite, né, a pessoa Tite, né, o personagem Tite, ele é visto como um apaziguador de todas as arestas do clube, como se fosse também resolver todos os problemas. E o Jorge Sampaoli não dá mais, irmão. Ele Mas abandonou o elenco. Agradeceu o Pedro Gutierrez aí, o Superchat, não mandou mensagem, mas o Tite é retranqueiro, hein, Júlio? Cara, assim, ele realmente. Retranqueiro, hein? Os números. Ele é retranqueiro, hein? Os números não dizem isso, mas ele é um cara que prefere ter uma defesa mais bem equilibrada e prefere ganhar de 1-0 do que ganhar de 5-4. Isso aí realmente é característico dele. Agora, cara, eu vou te ser honesto, eu acho que pelo que a gente tem de disponibilidade, não é o meu nome favorito, o nome não me agrada, mas eu entendo ele ser o favorito, porque ele tem todo esse conjunto da obra que a gente acabou de falar. Ele já trabalhou com alguns atletas do Flamengo, ele é um cara que não de know-how, ele é um cara que realmente tem um peso e uma representatividade, e é um técnico nacional. O Flamengo está meio frustrado e meio, podemos dizer assim, decepcionado com técnicos estrangeiros. Né? Nenhum deles emplacou com pompa depois do Jorge Jesus. Foi assim com o Domenech, foi assim com o Paulo Souza, com o Vitor Pereira e agora com o Jorge Sampaoli. Todos os dois outros trabalhos que foram feitos com treinadores nacionais, por incrível que pareça, teve trabalhos um pouco melhor. Um pouco não, né? O Rogério Ceni foi 3 vezes campeão com o Flamengo, campeão brasileiro, Supercopa do Brasil e Carioca, e o Renato Gaúcho, que foi eliminado da Copa do Brasil, não acho um bom treinador, mas fez campanhas melhores que Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech e agora o Jorge Sampaoli. Isso aí é incontestável em relação a números. O Tite é um cara que chegaria para agregar. Eu entendo ele ser um melhor nome, porque também não temos tantas opções assim. O outro seria o Marcelo Gadiardo, mas não tem interesse em continuar na América do Sul. Pede mais. É o Tite mesmo. É o Tite. Ô, Gabriel, não existe outro plano. Não tem o plano A, o plano B.
O plano que o Flamengo traçou é o plano T de Tite. Falou-se que solução caseira, mas eu acho que solução caseira seria apenas um tampão enquanto o Tite não assumisse. O Tite não queria assumir, o Tite, na verdade, não quer pegar projetos agora, mas ele foi convencido, inclusive pessoas chegaram a falar isso para mim, que o que foi pontuado ao Gilmar Veloz e ao próprio Tite é que era justamente interessante ele começar o projeto agora, para ele ver com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar e com quem ele pode recuperar desse elenco do Flamengo. Né? Então, assim... Gostei que você falou do Rodrigo Caio, Pablo, de repente ele recupera, até porque o Flamengo não vai ter que contratar tantos zagueiros assim, né? Exatamente. Isso, Gabriel. Agora eu posso olhar para a tela, tá? Estou vendo o veículo. Isso, Gabriel, é o seguinte, tá? Deixar muito claro. Isso foi algo conversado. Você sabe que a gente tem pessoas que vivem ali o dia a dia. Isso foi conversado, Gabriel, de tentar a recuperação de alguns jogadores que lá estão no elenco. Seduzido o Tite a começar a trabalhar no Flamengo desde agora. Ele vê o elenco com quem pode contar, com quem não pode contar, e levar o Flamengo à Taça Libertadores, nem que seja de uma forma de pré-Libertadores. Qual seria o contraponto? O contraponto seria tomar 4, 5, 6 porradas e ficar fora da Libertadores e já ser questionado o trabalho. Então, pesou o lado, ou está pesando o lado, repito, a gente não está confirmando aqui, mas a informação que eu tenho, a gente faz apurações em conjunto, é que o Tite está 90% fechado com o Flamengo. O Flamengo, inclusive, não anuncia o Tite, porque primeiro tem que anunciar o desligamento com o São Paulo, Gabriel. Perfeito. Olha, o superchat do Pedro Gutierrez, agora sim. Papa, você é 10. Sobre o Tite, ele sempre foi muito bem em campeonatos sul-americanos. Esqueci de pôr a mensagem. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Amarildo Rocha, espero não ficar Tite com Tite. Pois é. O pessoal teve um superchat perguntando aí também do Tropa, se o Tropa acabou. Espero não ficar Tite. Ficar triste. Tite com Tite. O Júlio, o pessoal mandaram um superchat perguntando se o Tropa acabou. O Júlio está com o projeto dele, eu também tenho tido muitas coisas para fazer. A gente vai tentar um horário aí para a gente fazer pelo menos uma vez na semana o Tropa, tá, galera? O Jorge Nicola, cara, eu vou te falar, não cansa, meu irmão. Ele agora trouxe a informação que o São Paulo também tem interesse no Bruno Henrique. Falou que estava acertado, né? O Julião tá dando um retorno muito, muito estranho aí. O outro lá falou que estava acertado antes do jogo do Flamengo, uma sacanagem. Aí a gente trouxe a informação que o negócio tá acontecendo. O Flamengo tem prioridade. O Flamengo, eles estão esperando o Flamengo melhorar a proposta. O Flamengo vai aumentar para 2 anos, o Landim já autorizou. Vai aumentar o valor também do salário, só que eles querem mais, eles querem luvas, uma série de coisas, como se o Flamengo estivesse contratando novamente o Bruno Henrique, né? E é uma realidade, acabou o contrato, tá? Mas ele falou para mim que o único time que conversou e que buscou conversa com ele no Brasil foi o Palmeiras. Falei com ele ontem à noite. O São Paulo tem que ter sido muito rápido hoje para o Jorge Nicola saber que o São Paulo entrou em contato com... Só se foi hoje de manhã, porque ontem à noite não tinha, né? Ontem à noite não tinha, hein? E aí, porra, ele falou pra mim, foi claro, que tem time da mas o Brasil, só o Palmeiras procurou eles, ô Julião. É isso, Gabriel. Não, foi. Agora tá travando. Primeiro, se foi janeiro, né? Do São Paulo, né? O São Paulo ainda vai procurar o Bruno Henrique, né? Só se foi isso. Cara, mas acho que, vou ser honesto, o Bruno Henrique é um grande jogador. O Bruno Henrique, ele é um cara que com certeza outros clubes vão ter interesse nele, porque ele joga muito, é normal até, natural. É natural até. Então, assim, eu sinceramente acredito muito que ele deva ficar no Flamengo e concordo contigo. Os caras vão querer contratar ele de novo, vão querer luta, pô, isso é óbvio. E a verdade é que a verdade é que eles vão fazer de tudo aí agora para tentar contratar o Bruno Henrique, mas ele vai dar prioridade ao Flamengo, né? O Everton Ribeiro trouxe ontem que o Flamengo apresentando um ano, ele fica no Flamengo, e o Flamengo, de repente, não vai continuar com o Davi Luiz, com o Rodrigo Caio. São alguns jogadores que o Flamengo não deve continuar. O próprio Pablo, né? Mas que você falou bem aí,
o Tite pode, de repente, recuperar.